Pode assentar. Vamos abrir então agora a palavra do Senhor novamente em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, agora a partir do versículo 8, nós vamos ler a carta que Jesus enviou à igreja em Esmirna. Os irmãos acompanhem então, eu vou fazer essa leitura do versículo 8 até o 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Como nós já falamos da primeira carta, a carta que Jesus endereçou à igreja de Éfeso, ou que estava em Éfeso, nós percebemos naquela carta que aquela igreja, aparentemente, parecia uma igreja aprovada, uma igreja que tinha, de fato, a possibilidade de agradar a Deus. Mas nós vimos naquela meditação que não foi bem assim. Aquela igreja era muito laboriosa, era muito operosa, a igreja tinha obras, a igreja tinha perseverança, a igreja de Éfeso não suportava homens malignos, a igreja em Éfeso punha à prova aqueles que se declaravam apóstolos e os reconhecia mentirosos, não os aceitava. Aquela igreja em Éfeso rechaçava também as falsas doutrinas, os ensinamentos dos falsos mestres. Aquela igreja demonstrava suportar provas por causa do nome do Senhor Jesus. Aquela igreja era uma igreja também perseverante. Mas, ao contrário do que nós poderíamos pensar, aquele que conhece cada vida do seu povo, cada vida da sua igreja, ou cada igreja de per si, ele podia de fato mostrar para aquela igreja que alguma coisa na vida daquela igreja não estava bem e que ele reprovava. E então o Senhor Jesus Cristo disse para a igreja em Éfeso: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste e arrepende-te, senão eu venho a ti e moverei-te do teu candeeiro. Nós observamos aqui que a palavra do Senhor Jesus foi bastante dura, bastante incisiva para a igreja de Éfeso. Apesar de ter vários e vários predicados, eu creio que nos nossos dias muitos diriam: poxa, que igreja boa, que igreja aprovada, que igreja exemplo, que igreja modelo. Mas Jesus falava àquela igreja que ela tinha abandonado o seu primeiro amor. Então ela não estava realizando as obras, ela não estava demonstrando perseverança, ela não estava demonstrando rejeição dos falsos ensinamentos, basicamente orientada ou direcionada pelo amor, o mesmo e verdadeiro amor para com o Senhor Jesus Cristo de outrora. Ela fazia as coisas como que mecanicamente. E na vida cristã, nós podemos nos acomodar de tal forma e fazer com que a nossa vida cristã se vire uma religiosidade superficial, para não dizer muitas vezes morta, mecanicista, autômata.
Então nós observamos que foi isso que Jesus disse para aquela igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Hoje nós vamos ver uma igreja que não recebeu nenhuma repreensão do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, só 2 destas 7 igrejas citadas aqui no Apocalipse é que não foram repreendidas pelo Senhor. Esta igreja em Esmirna e também a igreja em Filadélfia. Mas vamos ver um pouquinho sobre esta igreja aqui na cidade de Esmirna. Esmirna não era muito longe da cidade de Éfeso, distava por volta de 40 quilômetros. E a igreja que começou ali na cidade de Esmirna foi provavelmente começada pelo apóstolo Paulo ou companheiros do apóstolo Paulo no final da sua viagem, da segunda viagem missionária, ou mais precisamente na terceira viagem missionária, porque Paulo ficou mais tempo ali na cidade de Éfeso. E é bem possível que ele mesmo tivesse ido até Esmirna para pregar o evangelho e ali se formou aquela comunidade de cristãos, a igreja em Esmirna, ou até mesmo um obreiro da equipe do apóstolo Paulo. De qualquer forma, a igreja estava ali naquela cidade que até hoje existe. Hoje ela se chama Izmir, é uma cidade importante da Turquia, talvez a segunda maior cidade da Turquia, se não a terceira, mas por aí. É uma igreja que tem uma grande população, uma vasta população, mas no tempo em que esta carta foi escrita, deveria ter por volta de uns 100 mil habitantes. Hoje deve passar dos 700 ou mais mil habitantes. Esta cidade era uma cidade bastante rica e bastante próspera. E era uma cidade também que tinha uma preferência em adorar ou idolatrar o imperador de Roma. O culto ao César era prestado de uma forma bem forte ali na cidade de Esmirna. Então nós observamos que, além de muitos templos para muitas divindades pagãs, eles tinham também o culto ao imperador, porque naquele tempo o imperador reclamava para si o título de divindade, e ele queria receber a adoração de todos os súditos do seu império. Naquela época, muitos cristãos tinham que renegar a sua fé em Jesus e adorar o César, reconhecendo que o César era o Senhor e não Cristo, que seria o Quírios, o Senhor. E, naturalmente, se o cristão ele não negasse a sua fé e dizia, não César, mas Cristo, Quírios, Cristo é Senhor, então, geralmente era aprisionado, sofria algumas punições ou até mesmo a morte. Então, aquela cidade era também uma cidade onde havia muitas expressões culturais, um comércio muito forte, a arte, a vida esportiva. Havia muitas competições olímpicas ali na cidade de Esmirna, e algumas vezes aquelas pessoas que venciam aquelas competições ganhavam ali as suas coroas, e no caso de Esmirna, até coroas de ouro eram dadas para vencedores de algum tipo de modalidade esportiva. E esta cidade, então, aqui em Esmirna, como a gente já falou, ela prossegue existindo até os dias atuais, e a igreja de Jesus Cristo que estava ali, era uma igreja que sofria muitos reveses. Nós podemos perceber aqui que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para aquela igreja que ela tem que se preparar para mais sofrimento. Ele não está escrevendo dizendo, olha, eu vou abreviar, eu vou diminuir o sofrimento de vocês. Eu quero dizer para vocês que vocês precisam se preparar para mais sofrimento, para mais provação, para mais tribulação. Mas fiquem certos de que eu estou acompanhando, eu conheço a vida de vocês, a obra de vocês, e eu tenho promessas para vocês, e eu tenho recompensas para aqueles que não negar o meu nome, como vocês não têm negado até o dia de hoje. Então esta igreja, ela não recebe nenhuma censura de Jesus, é uma das menores cartas, talvez a menor das 7 cartas, mas que reflete um ambiente de muita provação. Bastante provação que aquela igreja enfrentava.
Então nós queremos observar, à luz do texto, três características que nós podemos levantar aqui a respeito da igreja de Esmirna. Primeiro lugar, nós podemos dizer que esta igreja em Esmirna era de fato uma igreja sofredora, por três razões: por causa da tribulação que sofria, também por causa da pobreza que tinha que contrair ou que tinha que experimentar por causa da fé, e também por causa das blasfêmias, da perseguição, das hostilidades dos judeus, que estão todas estas causas aqui retratadas na carta. Primeiramente, nós observamos aqui a tribulação. Conheço a tua tribulação. Interessante que em cada carta, o Senhor Jesus Cristo se apresenta de uma forma que ele, através dos seus predicados, das suas qualidades, possa suprir aquilo que a igreja está carecendo, aquilo que a igreja está necessitando. E também ele fala em relação ao próprio lugar, à própria localidade. A cidade de Esmir, ela foi muitas vezes devastada, mas por vezes ela era reconstruída. Então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo para aquela cidade também, através da sua igreja: eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Assim como essa cidade tem sido uma cidade que morre e depois renasce, eu sou também dessa mesma forma. E para vocês que estão diante da possibilidade da morte, que vocês estão diante da possibilidade de enfrentarem a morte por causa da fé em mim, eu também posso dizer para vocês que eu sou aquele que estive morto e tornou a viver, e que pode dar para vocês a certeza e a segurança da salvação e da vida eterna. O Senhor Jesus então diz aí no versículo 9: conheço a tua tribulação. A tribulação vinha primeiramente através da pressão, da opressão que ela sofria dos romanos e também dos judeus, ou de outros povos ali da própria região da Ásia Menor. A palavra Esmir, ou Esmirna, vem da palavra grega mirra. E a mirra é uma resina odorífera. Ela exala um cheiro agradável, um perfume agradável, aromático. Por isso participava a mirra do óleo da unção sacerdotal. Mas a mirra era amarga e ao mesmo tempo ela podia ser um símbolo de coisa, de fragrância, de aroma saudável, gostoso, apreciável, mas ao mesmo tempo também podia espelhar uma situação de pressão, de amargura, porque a mirra tinha que ser esmagada, pressionada, para que dela pudesse se extrair aquela resina, aquele óleo, para que então cumprisse o seu objetivo, ser um óleo para ser aplicado em perfumarias ou mesmo em algumas unções ou tipos de unções. Então, isso também é uma figura daquilo que aquela igreja estava passando naquele tempo. Eles enfrentavam fortes pressões dos romanos, dos judeus e de outros povos daquela região. Muitos aprisionados, muitos mortos, e nós sabemos então que Jesus procura confortar esta igreja com relação à sua tribulação. E ele mesmo chega a dizer: não temas as coisas que tens de sofrer. Eu conheço a tua tribulação. Eu sei o que está acontecendo com vocês. E o Senhor Jesus Cristo, então, fala para aquela igreja no sentido de encorajá-la para aqueles sofrimentos que não terminariam, mas, de certa forma, poderiam até aumentar. E Jesus, então, fala aí no versículo 10, na parte B, ele diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Agora há pouco a gente falava que esta igreja era pressionada pelos romanos, pelos judeus e por outros povos. Mas pior do que todos eles, ela era também provada pelo diabo, como nós observamos aqui.
Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Então nós observamos aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele fala exatamente o que está para acontecer com aquela igreja. Bem diferente da mensagem que soa em alguns arraiais por aí fora, que conclamam as pessoas a pararem de sofrer, a buscar uma vida mais fácil, a buscar um cristianismo mais confortável, mais light. Então nós observamos que muitos hoje estão sendo atraídos por um cristianismo sem sofrimento, um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem compromisso para com o Senhor. E se nós não tomarmos cuidado, esse também poderá ser o nosso fim. Hoje em dia, nós percebemos que os cristãos, sobretudo aqui no Brasil, que tem um número até grande, nós percebemos que este contingente, esta população de cristãos, ela impacta muito pouco a sociedade, se é que impacta em alguma dose, em algum grau. Nós observamos que uma boa parcela desta comunidade chamada evangélica, ela basicamente é formada por pessoas que não têm um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso com Jesus Cristo, um compromisso de fé, um compromisso de se dispor até mesmo ao sofrimento ou à morte para continuar servindo, seguindo e falando de Jesus Cristo. Nós sabemos que naqueles dias que esta carta foi escrita, começo do cristianismo, nós observamos que ser cristão era realmente alguma coisa muito complicada, muito difícil. E quem era cristão tinha que sê-lo de fato e de verdade. Tinha que sê-lo de uma forma coerente, de uma forma aberta e testemunhal também. Mas nós observamos aqui, pela palavra, que o Senhor Jesus Cristo nunca iludiu a sua igreja, nunca iludiu os seus discípulos, conclamando ou atraindo ou chamando os seus discípulos para uma vida fácil, para um cristianismo sem cruz, para um cristianismo sem pagar o preço ou sem compromisso com Ele e com a fé nele. Nós observamos que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele chegou a dizer em algum momento também do seu ministério aos seus discípulos: se eles perseguiram a mim, que sou o Senhor, imaginem o que eles podem fazer com vocês, que são apenas meus servos, meus discípulos. Jesus disse ao seu povo, um pouco antes de ir para a cruz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não iludiu ninguém, e ele não está iludindo também aquela igreja. Ele está dizendo àquela igreja: vocês não devem temer as coisas que terão que sofrer. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, para dizer se creem realmente, se mantêm a fé colocada em Jesus Cristo, se não renegam a fé em Jesus e permanecem cristãos, talvez até mortos, ou se vão para o lado do culto ao imperador e ficam afirmando a sua confiança em César ou nos seus valores lá do Império Romano. E o Senhor Jesus Cristo, então, nos mostra aqui através desta carta que esta igreja, ela é uma igreja sofredora por causa da tribulação que está passando e que ainda vai passar. A expressão 10 dias significa que o sofrimento vai ser um sofrimento intenso, mas ele não será assim muito extensivo, ele não será muito prolongado, muito duradouro. A expressão 10 dias, alguns comentaristas entendem que está a sinalizar que esse sofrimento mais forte seria por um curto espaço de tempo. O fato é que eles seriam postos à prova e eles teriam tribulação de 10 dias, conforme diz aí o Senhor Jesus Cristo na sua carta através do apóstolo João. Mas ela também era uma igreja sofredora por causa da pobreza.
o Senhor Jesus Cristo, aí no versículo 9, ele diz: conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Está aí entre parênteses. A pobreza aqui não era uma pobreza natural, mas era uma pobreza forçada. Eles se empobreciam na medida em que eles se convertiam ao cristianismo e seguiam a Jesus, e participavam da comunidade cristã ali na cidade de Esmirna. Eles eram empobrecidos porque muitas vezes os seus bens eram confiscados, suas propriedades eram confiscadas, eles muitas vezes perdiam a possibilidade de trabalho ou de emprego, muitas vezes eles tinham usurpadas as suas riquezas ou algumas coisas que eles tinham em termos de riqueza, e basicamente eles eram pobres por causa da fé em Jesus, por causa da crença em Jesus, por permanecerem a igreja cristã ali na cidade de Esmirna. Então, por causa dessa pobreza, esta igreja também vinha a ser uma igreja sofredora, conforme nós observamos aqui. Mas o Senhor Jesus Cristo, através aqui destas palavras que estão em parênteses, ele entende que aquela igreja, ao contrário da sua pobreza material, ela é rica em termos espirituais. Porque no reino de Deus, as coisas muitas vezes acontecem de maneira que não acontece no nosso meio de forma normal, regular. Algumas vezes no reino de Deus as coisas acontecem invertidas. Uma pessoa paupérrima pode ser muito mais rica se forem considerados os seus tesouros ou as suas riquezas espirituais. A fé em Jesus Cristo, ter e pertencer ao povo de Deus, ter Jesus Cristo na nossa vida. Não existe maior bênção, não existe maior graça, não existe maior tesouro do que este. Então, Jesus está dizendo: vocês materialmente são pobres por causa da fé, mas vocês são por mim considerados como pessoas ricas, porque vocês têm a mim que sou o maior tesouro das suas vidas. Vocês têm a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. Vocês podem ter as certezas das bem-aventuranças eternas. Terão as minhas recompensas eternas, os meus galardões eternos. Então nós observamos aqui que esta igreja era sofredora por causa da tribulação, por causa da pobreza e também por causa da hostilidade dos judeus. Diz aí o Senhor, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antissinagoga de Satanás. Era aquele velho problema que estava acontecendo em toda a parte do Império Romano, onde o Evangelho também estava chegando e estava prosperando. Logo estavam ali os judaizantes para tentarem demover os cristãos das suas crenças ou daquela crença maior na graça de Jesus que lhes dá a salvação e a vida eterna, sem necessidade de que eles se escravizem a certos preceitos da lei levítica, da lei mosaica. Jesus está dizendo aqui que esta igreja também, ela tinha que lutar, ela tinha que se defender da blasfêmia, das injúrias, né, daqueles judeus que se intitulavam judeus a si mesmos, mas não eram, sendo antissinagoga de Satanás, estavam fazendo a vontade de Satanás e não a vontade de Deus. Então, esses judeus ou esses judaizantes diziam para os cristãos: vocês são canibais, porque vocês, quando celebram aí a ceia do seu Senhor, vocês dizem que comem o seu corpo, que bebem o seu sangue. Vocês são canibais. Vocês são incendiários, porque falam que quando esse Cristo vai voltar, ele vai destruir tudo com fogo. Vocês são incendiários. Vocês são pessoas ingratas, porque deixam as suas famílias quando se convertem a Jesus e, de certa forma, menosprezam os lares familiares. E os judeus, então, esses que se diziam judeus, iam fazendo esses impropérios, essas blasfêmias,
estas injúrias com relação aos cristãos da cidade de Esmirna. E por isso, então, esta igreja também sofria por ter que suportar estas blasfêmias e estas injúrias. Então, Esmirna, primeiramente, nós vimos aí, primeira característica, que ela é uma igreja sofredora, por causa da tribulação que enfrentava, por causa da pobreza material que também tinha que manter por causa da fé, e por causa também das blasfêmias e perseguições dos judeus. Mas nós temos um segundo ponto também para nos dizer, para nos mostrar que esta igreja, apesar de sofredora, era uma igreja bastante corajosa. Provavelmente não era muito grande a comunidade de cristãos ali de Esmirna, até porque, volta e meia, um ou outro era aprisionado ou mesmo morto. Mas o Senhor Jesus fala para aquela igreja, para ela manter de fato a sua coragem. Não temas as coisas que tens de sofrer. Continue perseverando, continue firme, continue não negando o meu nome. Os cristãos em Esmirna, eles demonstravam realmente que eles tinham uma coragem invulgar, porque não saíam dali por causa daquelas dificuldades todas. Seria talvez mais cômodo pedir a carta de transferência para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja mais light, né? E lá o povo era bastante rico também no pensamento deles, e Jesus chama de igreja pobre, igreja morna, igreja apática, né? Igreja que de fato ele não podia suportar. Mas aqui nós observamos que estes cristãos ali em Esmirna, eles mantinham sim a sua coragem, e Jesus continua dizendo: não temas as coisas que tens de sofrer, continue perseverando, continue mantendo a sua fé, mantendo a sua coragem, porque a coragem ela vai ser cada vez mais necessária para a vida da igreja do Senhor. O que Jesus está falando aqui não pode ser desprezado por ninguém. Nós sabemos que nos dias de hoje, muitos têm morrido por causa da sua fé em Jesus. Às vezes chegam algumas notícias até nós, do Estado Islâmico decapitando cristãos em algum lugar, ou em algum lugar, alguns movimentos também associados com o islamismo, depredando igrejas, acabando com igrejas, queimando vilas de cristãos pelo mundo afora, de sorte que em todos os dias, nesse nosso tempo, nós podemos ter a certeza de que cristãos estão sofrendo por causa do amor a Jesus, por causa da sua fé em Jesus. E se isso vai ser aumentado conforme o Senhor Jesus Cristo fala que vai, porque ele diz que por causa dos escolhidos, aqueles dias de grande tribulação seriam até abreviados, então nós devemos estar preparados. A igreja tem que se preparar, o crente tem que se preparar para aquelas horas da adversidade, e elas certamente virão. O mundo está fazendo um cerco, os seus preceitos, os seus valores, os seus princípios, que vão contra a fé cristã, que vão contra a palavra de Deus, estão sendo colocados ou impostos aí para as pessoas, em favor de uma tolerância muitas vezes cega, de uma aceitação de coisas inaceitáveis à luz da palavra de Deus, de sorte que hoje a gente nem tem mais liberdade de falar certas coisas, porque senão nós estaremos, em certo sentido, politicamente incorretos. Mas aí nós vamos ter que nos definir e nos decidir. Mantemos a nossa fé ou negamos a nossa fé? Mantemos a nossa consagração, a nossa coragem em testemunhar de Jesus, ou vamos seguir aí o rumo do mundo? Então nós observamos que a igreja precisa de fato pensar nos tempos trabalhosos do fim, quando a coragem de manter a fé em Jesus, de testemunhar o evangelho de Jesus, de seguir a Jesus com qualquer preço que esse discipulado nos impuser, será cada vez mais necessário. Hoje nós precisamos ter coragem de termos um compromisso mais sério com o Senhor Jesus Cristo, um compromisso mais sério com a sua palavra, com a sua igreja, com o nosso testemunho no mundo, evangelizar, falar de Jesus, levar literatura, convidar pessoas para vir à igreja,
Nós não podemos continuar vivendo um cristianismo fechado em quatro paredes. Nós temos que sair às ruas, nós temos que falar de Jesus. Até porque muitos que oferecem uma mensagem deturpada, um evangelho distorcido, estão aí falando abertamente e em todo o tempo a respeito das suas ambiguidades e das suas heresias. E aqueles que têm a boa doutrina do evangelho, a boa doutrina da palavra de Deus, a palavra sadia, então precisam também exercer a sua influência, a influência do sal da terra, a influência da luz do mundo. E a igreja aqui em Esmirna, apesar de todas as intempéries, sendo uma igreja sofredora por causa das tribulações, por causa da pobreza, por causa das blasfêmias dos judeus, ela também se mostrava uma igreja corajosa, mantendo o testemunho de Jesus. Uma terceira característica da igreja em Esmirna é que ela era de fato uma igreja fiel. Nós observamos aqui que o Senhor está recomendando a fidelidade à fé, a fidelidade na fé, a fidelidade a Ele. E está dizendo aí que eles devem continuar fiéis. Ele diz aí no finalzinho do versículo 10, "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Às vezes, nós interpretamos este versículo daquela maneira: bom, eu vou ser fiel ao Senhor Jesus Cristo até quando Ele me chamar, até eu morrer. E, de certa forma, já é um compromisso importante, mas não é assim um compromisso tão sério, porque nós observamos que viver o cristianismo nos nossos dias, onde nós habitamos, não é assim um desafio tão grande, não é uma coisa tão dificultosa. Mas aqui o contexto que o Senhor quis dizer para os irmãos lá de Esmirna era um outro contexto. Sejam fiéis, mesmo que isto lhes custe a vida, mesmo que isto lhes leve à morte diante das autoridades. Sejam fiéis mesmo diante da morte, mesmo tendo que morrer, porque eu darei para vocês a coroa da vida. Vocês não precisam temer, eu darei para vocês a coroa da vida. Os atletas que competem aí na cidade, o máximo que podem ganhar é uma coroa de ouro, que se desfaz, que com o tempo, de repente, não é assim tão valorosa. Mas para vocês, eu darei a coroa da vida, que significa a plenitude da vida, a vida eterna, bem-aventurada, na presença do Senhor para todo sempre. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Eu, pelo menos, quando fiz a profissão de fé, o pastor gostava muito, que fazia a profissão de fé naquele tempo lá na nossa igreja, gostava muito de citar esse versículo. E por muito tempo eu só considerei essa possibilidade, ser fiel até eu morrer. Mas aqui o contexto era muito mais drástico, muito mais difícil. Seja fiel, mesmo que isso venha lhe custar a vida, mesmo que isso lhe cause a morte. E eu vou dar para você a coroa da vida, a plenitude da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. O que é a segunda morte? É a morte eterna. É a morte espiritual para todo sempre. Nós nascemos neste mundo já com a morte espiritual. Mas ela pode ser revertida e foi revertida quando nós viemos a Jesus, quando nós cremos em Jesus, quando nós recebemos a graça de Jesus. Aí então deixamos a morte espiritual e passamos a ter vida espiritual. Mas aquela pessoa que está ainda espiritualmente morta, ela pode passar pela segunda morte, que é a morte espiritual eternamente, para todo sempre. E que significa estar afastado, alijado da presença de Deus para toda a eternidade. Então nós observamos que esta igreja aqui em Esmirna, ela é de fato considerada pelo Senhor Jesus Cristo uma igreja fiel. Ela não recebeu qualquer repreensão, sofredora por causa daquilo tudo que experimentava em termos de tribulação, pobreza forçada e também hostilidades dos judeus. Era, porém, uma igreja corajosa e também uma igreja fiel. Quando Jesus escreveu, ou pediu para João escrever esta carta à igreja em Esmirna,
Quem pastoreava esta igreja, muito provavelmente, segundo os historiadores, os comentaristas, era Policarpo, chamado bispo em Esmirna, Policarpo. Policarpo estava lá e exerceu um ministério bastante prolongado na cidade de Esmirna. E os pais da igreja, que escrevem então sobre como a igreja andava e caminhava naqueles primeiros anos do segundo século, nos contam a respeito da morte de Policarpo. Um dia Policarpo, quando tinha 86 anos, foi chamado pela corte de Esmirna e ele foi então colocado naquela situação em que ele teria que decidir o seu futuro. Ele poderia continuar vivendo se ele negasse a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e fizesse a confissão de César como Senhor da sua vida. Caso ele então não fizesse, ele seria morto, seria executado, seria queimado vivo. E o que aconteceu com Policarpo foi que ele manteve de fato a sua fé, o seu testemunho, a sua coragem, a sua fidelidade a Jesus Cristo. E nos dizem os historiadores que ele teria dito ali diante daquela situação: por 86 anos eu tenho servido ao meu Senhor Jesus Cristo e Ele nunca me decepcionou. E desta forma eu não posso decepcioná-lo também neste momento. Por causa disso, ele foi então condenado à morte, foi preso a uma fogueira e teve o seu corpo então queimado. Mas alguns nos dizem também que ele morreu bendizendo e louvando o Senhor. Por quê? Porque estava certo que ele receberia a coroa da vida, que ele estaria na presença do seu querido e amoroso Jesus para todo sempre. Então, nós podemos extrair destas cartas muitos ensinamentos para nós, né? E não pensarmos que estas cartas apenas se referem a problemas enfrentados pela igreja nos primeiros anos. Estas cartas, elas mostram problemas, situações que a igreja estaria enfrentando em todos os tempos, em todos os lugares. E nós podemos aprender como nos mantermos firmes e fiéis ao Senhor Jesus Cristo, como Ele deseja, para que nós possamos receber dEle todas as bem-aventuradas coisas que Ele nos descreve aqui neste livro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos ficar em pé. Uma oração espontânea. Qualquer irmão que quiser fazer a última oração. Depois eu chamo o reverendo Paulo para vir impetrar a bênção apostólica aqui em cima. Meus amados irmãos, que são a igreja gloriosa de Cristo, igreja sofredora, igreja que ama, que serve, que o busca e que quer ser fiel a Ele. Ide em paz para os vossos lares. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, que o amor de Deus, o imensurável amor de Deus, e que a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito sejam sobre vós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.